gente. É muito, muito lindo mesmo. Aqui está novamente a outra função do pastor. Intercessão, gente. Intercessão é outra função que você tem. Você vai ter, você já tem como pastor. E não esqueçam, então, a gente vai continuar falando mais sobre isso, porque eu acredito que é a parte desse vaso aqui, falar essas coisas que o Senhor fala. Lembre-se muito bem, você não é uma ovelha no meio das ovelhas, como o Senhor tem falado. E ele falou bem claramente, você é a minha noiva. A minha noiva. Então ele fez uma distinção entre você e a noiva dele. Olha, desculpa, as ovelhas dele. Você é a noiva, você vai andar como pastor de pastores, e você vai treinar os sacerdotes, você vai treinar os pastores em todas essas tarefas que ele te darem, tá? E eu quero continuar falando sobre isso, eu sei que parece que é desconfortável, mas saiba que o Senhor tem grande plano para você, grandes planos para todos vocês, que ele tem chamado, e ele está guiando todos vocês, grandes planos. E qual que é? Então, você perguntava, como, João, que eu vou ter esse amor, né? Como que eu vou ter esse amor? É exatamente isso que a nossa irmã tem falado, o Catuício tem falado na oração de intercessão. Descanse no Senhor. Descanse no Senhor e ele vai te ensinar a ter esse amor para passar para as outras pessoas. Que é essa a finalidade, né, gente? É a água do Senhor vivendo dentro de você, aquela água que sai de você, que vai para as pessoas do mundo. É o amor. Você tem que... É o amor. Então, como fazer isso? Descanse no Senhor. Descanse no Senhor. E você vai conseguir fazer isso. Todos nós, né? Todos nós vamos fazer isso. Muito obrigado, nossa irmã. Descansar no Senhor. Todos nós temos que aprender essa área, né? Nosso tempo já está correndo. Sonhos 548. 548. Isso aqui é Seu Salvador tem chegado trazendo os presentes. Antes de eu começar, eu queria falar para vocês que a Jack voltou, a nossa profeta, e ela falou que grandes expectativas, ela não chegou a dar uma mensagem do Senhor, ela falou a coisa que ela tem passado, e ela falou, espere grandes milagres, tá, gente? Nesse exato momento, grandes milagres, grandes intervenções feitas pelo Senhor em sua vida, tá? Então, ela tem passado isso. O que mais que ela falou aqui? Foi 45 minutos, eu li muito rápido, mas não teve mensagem do Senhor, mas só falou que ela passou por um momento muito difícil, que o Senhor tirou ela desse momento, né? E que nós estamos aqui no tempo, você vai passar por grande intervenção, grandes milagres, gente, o Senhor está fazendo nesse exato momento com o filho dele. Está bem chegando isso, né? Onde é que eu vi? Acho que ele vai falar aqui mesmo sobre isso, sobre o tempo, nós chegamos nesse tempo que determinado. Então, assim fala, seu Senhor tem chegado trazendo presentes, aqui é a nossa irmã, sonho 458, aqui ela estava viajando, a filha dela não pôde vir passar o Natal com ela mora, como eu te falei, do outro lado dos Estados Unidos, por favor, perdoe-me, etc. Então, ela ouviu a voz do Senhor em mim, e aqui fala, o Senhor fala... em sua hora, ainda não chegou, a hora de vocês, amados, ainda não chegou, mas está chegando. Fique em silêncio, mantenha sua língua controlada, não diga nada, mantenha a língua controlada. É complicado isso, né? Não é a língua que causa transtorno, não é a língua que causa humilhação, não é a língua que causa amor. A língua faz isso tudo, né? Interessante o senhor falar dessa forma. Eu acho que a nossa irmã, ele está querendo falar, fique ainda no seu esconderijo. Eu acho que é isso que ele quer falar para ela. Fique ainda no seu esconderijo, você ainda não vai ser chamado, o seu tempo ainda não é agora. Acho que é isso, né? Eu que quis expandir para outros lados, né? É interessante o jeito que o senhor põe, fala as coisas às vezes, né? E ele fala que não diga nada, o senhor continua, observe tudo, observe os ímpios em seus esquemas, e você vai ver o porquê a razão disso. Eu acho que entramos em uma nova estação. Faça anotações, sua hora chegará em breve, seja paciente, a
A sua hora, gente, de cada um de vocês aí chegará em breve. Ela continua aqui, deixa eu ver aí, o tempo já está acabando, já tem meia hora só. Ela está falando aqui, todos os dons que você me concedeu vieram por causa de meus tempos na fornalha de aflição, e aqui está a razão. O senhor já falou isso, né? Muitas coisas da gente, ele teve de espremer isso da gente, né? E saiu na fornalha das aflições, ainda está saindo, eu sei que eu estou passando, a Jack está passando, eu sei que muitos de vocês também estão passando por esse momento, o senhor ainda está trabalhando, refinando a gente, mas eu acho que esse período de fornalha já passou, é outras coisas, né? É outros níveis, outras coisas. Mas o Senhor ainda está trabalhando em nós. A nossa irmã fala bem claro isso, não fiz nada de grande para ganhar esses dons. A minha única realização verdadeira é permitir menos de mim para permitir mais de vocês. Isso aqui é um ponto de humilhação muito, muito grande que nós devíamos ter, né? Todos nós, né? Se você chegar a um tempo, meus amados, que você achar que o seu irmão vale mais do que você, e você está bem. É o contrário do mundo. É o contrário do mundo. Se você chegar a um tempo de você falar, não, você é realmente melhor do que eu, e não somente falar, mas sentir, eu acredito que você chegou aqui no ponto que o Senhor ama em você, em nós. A pessoa, você se sente menor que a pessoa. Agora você tem aquela humildade da qual o Senhor pode trabalhar em você, né? Não foi isso que ele falou no sonho aqui? Ele falou das cabras? Apesar das cabras ainda serem minhas, úteis para mim, ele falou dessa forma, ele falou, mas eu não tenho como usar elas. Por quê? Porque as cabras acham que não precisam de pastor, acham que não precisam ser carregadas, acham que sabem de tudo. O que o Senhor vai fazer com as cabras? Eles não ouvem ela. Desculpa, elas não ouvem ele. O que ele vai fazer? Então ele falou, não há como ele usar elas, né? Então esse ponto de humildade é muito, muito lindo, realmente. E ela fala aqui, meu orgulho foi rebaixado, deixando-me na humilhação. Olha só. Ela fala mais, nunca quero perder o maravilhoso presente de sua voz em mim. E ele vai falar mais, gente. A hora dele falar com você, de dentro de você, gente, está chegando. Está chegando. Você vai ver ele falando aqui. Continuando aqui, a nossa irmã fala... ela fala que a vida dela foi muito, muito difícil, né? De muito, ela fala aquela fala dos avós dela, né? Que eles trabalharam muito duro para ganhar muito pouco. E deixa eu ver se eu continuar aqui. Quando olho para trás, não me lembro de nenhuma demonstração de afeto de minha avó para o meu avô, ou vice-versa. Isso acontece, viu, gente? Isso acontece. Isso acontece quando você passa por um momento muito, mas muito difícil, através do tempo da sua vida, muito, muito complicado. Você não consegue dar demonstração de afeto para ninguém. Isso acontece, gente. Isso é sério. Principalmente quando você não procura isso, né? Ou só o Senhor para ajudar dessa maneira. E há realmente pessoas que estão duro. Eu já vi as duas, viu, gente? Conheci pessoas com vida extremamente difícil, sempre faltando aqui ou ali, mas nunca faltou um sorriso na boca dele. Eu conheci essa pessoa. E, aliás, é um dos meus melhores amigos. Não conversa comigo hoje, mas vai ainda. Nunca faltou um sorriso na boca dele. Eu era impressionado com ele. Impressionado. E eu tinha tudo e não tinha a alegria que essa pessoa tinha. Olha só. Acontece dos dois lados, né, gente? E já acontece do outro lado, que quando as pessoas passam por dificuldade, perdem, né? Perdem tudo. É o Senhor, só o Senhor mesmo, descansar nele, fazer milagres, né? Continuando aqui ainda, deixa eu ver, o tempo está acabando. Crescer é um processo, o refinamento de Deus é um processo. Aqui todos nós já sabemos, esse refinamento acontece realmente.
Ela fala aqui que teve um tempo que ela quebrou o nariz, ela ia ser rainha da Disney, não conseguiu. Só. Então, continuando aqui, ela fala, pai, você me concedeu essa história, minha história agora é realmente toda sua. Por favor, faça algo grande para a sua glória, do meu caminho. Procurei por ti durante toda a minha vida. Reuni evidências para as suas mãos, trabalhando em minha vida. Você então me disse, Erin, você é minha, ou seja, você, põe seu nome aqui, ó. Você é minha ou você é meu? Eu tenho sempre estado contigo. É maravilhoso isso aqui. Um dia nós vamos saber de todos os detalhes que nós passamos em nossas vidas e vai ser talvez por ele um anjo falar, quando você fez isso, eu fiz isso, e você nem percebeu a mão do Senhor em sua vida, nem percebeu. A gente vai chegar lá, gente, vai chegar lá. E nesse ponto aqui, então, isso aqui, para os novos, então, o nosso irmão Jesus, o nosso irmão, ele é também, né? Nosso Criador, nosso Deus Jesus, fala, Erin, sobe isso aqui para os novos, é quando o Senhor, então, começa a interagir com a irmã. E ele falou com ela quando ela estava na cadeira dela, o nosso Senhor falou, Erin, eu te formei no ventre de tua mãe, já fui falado isso aqui várias vezes. Você não está aqui por acaso, ele te formou no ventre, aliás, ele te escolheu antes da fundação da terra, e ele trabalhou no ventre da sua mãe. Desde aquele ponto, gente, até agora, ele vem te segurando, vem te carregando, gente, desde aquele tempo. Desde aquele tempo. E ele mesmo fala aqui, olha só, eu te guardei e te preservei por um tempo como este, vocês todos aqui, e que vão ver esse vídeo, e outros ao redor do mundo, 144 mil, eu acredito, todos estão sendo preparados para esse tempo agora, que está surgindo agora, que nós estamos vivendo. Ou seja, você não está aqui, por acaso, você está aqui porque você foi individualmente pegada por ele. Ele te pegou individualmente e te trouxe para perto do coração dele. Gente, a você, não as igrejas, ele fala a noiva, a você foi dada a chave do coração dele. A você foi dado isso. A você foi dada as chaves do coração do Senhor. A você foi dado o privilégio de você ouvir o coração dele bater. A você foi dado esse privilégio. O que você está fazendo com isso? Ele continua, todas as minhas promessas são verdadeiras. Eu não vou abandonar você para o túmulo, tão certo quanto o sol nasce no leste e se põe no oeste. Farei tudo o que falei. E ele falaria em tudo o que eu te falei. Certamente acontecerá. Ele não te trouxe, gente, do ventre da sua mãe até aqui, para simplesmente te abandonar. Ele não fez isso. Ele não te, entendeu? Não ficou com você não nadou, assim que você entrou na praia, você morreu. Ele simplesmente não faz isso. Ele vai terminar a obra que ele começou em você? Ele vai terminar? Cabe a você, ou a nós, ouvir ele, ser carregado por ele. Mas ele vai terminar, gente, ele vai terminar a obra que ele começou em você. Você vai ser levantado, você vai ser iluminado com o Espírito dele, você vai ser enviado ao redor da terra, você vai levar o nome dele, engrandecer o nome dele aos quatro cantos da terra. Você vai fazer isso, gente. É a promessa que ele tem falado. E ele falou aqui, tudo que eu falei certamente acontecerá. Pastores, noiva, é vocês? Pastores, de pastores, é vocês? Continuando, ele fala, você então me pergunta, o que significa tempo determinado?
Tudo no Senhor é tempo determinado, até as festas santas. Eu não tenho tempo para ir lá, você pode ver em Levíticos que ele fala, celebre essas festas no tempo determinado, tudo é tempo determinado com o Senhor. E o Senhor fala mais, assim diz o Senhor. E qual é a época certa? O Senhor fala bem, Erim, essas são palavras muito boas. O tempo determinado significa que este é o período do dado a um bloco de eventos ordenado por Deus. Você viu o relógio e o calendário de Deus. Não é um simples relógio do sol, é complexo. O tempo determinado é declarado e definido por Deus desde o início. Olha que lindo é o Senhor. Ele não é o Deus do caos, da bagunça. Tudo que acontece hoje, gente, foi determinado por ele antes da fundação da Terra, gente. Antes da fundação da Terra. A gente quer apressar o Senhor nos planos dele, né? Mas Deus tem tempo determinado para as coisas. E você vai ouvir ele falar que nós entramos em um tempo determinado. Você vai ouvir no finalzinho aqui desse sonho, ele vai falar isso. Ou seja, eventos que ele falou aqui, onde é que ele falou? Aqui está. Esse bloco de eventos vão acontecer nesse tempo determinado, aprovado por Deus. O Senhor fala aqui mais. Ele continua aqui. Esses tempos determinados são ordenados por Deus desde o início. Olha, só, eu repeti, eu não sabia que ia falar isso aqui. Isso significa que eles não são um tempo determinado pelo homem, mas apenas por Deus. Entendeu? O homem não é o determinante do tempo de Deus. Deus é somente Deus. Deus e somente Deus é o guardião dos tempos e estações. Embora o homem tente manipular os tempos determinados de Deus usando confusão, isso ainda não significa que o homem os controla. Eles não os controlam. Né? Pai, vem logo! Tá demorando! É isso que a gente faz. O Senhor fala, você então me ouve usar o tempo na época certa e fica triste, especialmente agora que o inverno chegou. Você viu, eu mostrei o inverno aqui em casa para vocês, né? Bem, você não precisa ficar triste, pois Deus faz as coisas de maneira diferente do esperado. Em vez de ver as coisas em termos de épocas de crescimento, olhe para a estação do Espírito de Deus. Interessante, eu nunca ouvi a maneira que ele falou isso, é exatamente isso que ele falou. A estação, ou seja, o tempo determinado do Espírito de Deus. O Senhor continua mais, fala, a boa notícia é que você está agora na estação determinada. Então, aqui está o nosso próprio Deus dizendo que essa é uma boa notícia. Nós entramos, quando o inverno começou, nós entramos em uma estação determinada, ou seja, esses eventos que foram aprovados por Deus para acontecer nessa estação vão acontecer. Vão acontecer. Essa estação, se eu acho que ele está falando das estações, que é o inverno, são quantos? São 3 meses, né? 3 meses, por aí. O Senhor continua, no entanto, quando você olha mais de perto o termo que acabou de usar, o termo bom, eu digo sim e não a isso. Não é porque é frio e escuro, exatamente como está escrito e como deveria ser durante os tempos. O Senhor fala sim, porque agora você sente em seu espírito que um grande mover de Deus está chegando. Quem não está sentindo isso, gente? Dos filhos do Senhor, quem não está sentindo o seu espírito dentro de você, roendo você, que alguma coisa está para acontecer? Quem não sente isso? A gente está tudo sentindo isso, né? Ele fala aqui mais, o Senhor fala, você pode sentir isso? Este é um momento de grande preparação. Interessante, né? Será que é por isso que veio em mim a vontade de falar sobre o bom pastor? Ou seja, o bom pastor é ele, pastor, né? Como se comportar como pastor? Olha só, tá vendo que as coisas se encaixam? Grande preparação, ou seja, preparar vocês a ser pastores. Pastores não só de ovelhas, mas do mundo. Você não vai ser pastor daquela igrejinha vizinha na sua casa. Você vai ser pastor de nações, do mundo.
Quer dizer, a sua responsabilidade de pastor subiu já infinitamente, né? Infinitamente? Está acostumado de falar, conversar com os amigos, está pastorear o Senhor em amigos, e agora você é o mundo. Daí a razão, uma da razão talvez que essa tecla tem que ser batida mais, né? Como nos comportarmos perante o mundo? E nós estamos nesse grande momento de preparação. Interessante, será que foi por isso que ele colocou no meu coração para falar sobre pastores? Estamos em um grande momento de preparação, já que a grande separação tem agora acabado. Olha só, gente. Então, essa grande separação, eu realmente não achei que... Eu achei que ia ser uma coisa muito grande, ele falando de alguma coisa aqui, uma grande separação tem começado, tem acabado, desculpa. Há um tempo atrás, ele falou que a preparação tinha começado, há uns anos atrás, tinha começado, e agora ele falou que tem acabado. Olha que nós estamos chegando realmente no finalzinho, né? Ou seja, eu acredito aqui falando pelo Senhor, desculpa, Senhor, se eu estiver errado, que agora ele já fez a distinção entre as ovelhas e as cabras. Ele já fez a distinção entre os filhos dele e os verdadeiros filhos dele. Os outros são também. São os filhos dele e os verdadeiros filhos dele, aqueles que ouvem ele, aqueles que não. Eu acho que a separação aconteceu no mundo celestial. Mas aqui, pai, se eu estiver errado, desculpa, por favor. Mas, de qualquer forma, houve essa grande separação. Então, eu digo sim, e está sendo a temporada de acontecimento. O Senhor fala mais, Erinha, a jornada e os problemas da sua vida não são vazios, você não sofreu provações de muitos tipos sem nenhum propósito sobre o céu. Eu já orei para ele sobre isso, gente. Pai, já errei tanto na minha vida, E ele falou, seus erros, ele falou, né, seus erros não foram perdidos. Agora é só minha irmã aqui, ele fala para você, para vocês aí que tem errado menos do que eu, vocês não erraram mais do que eu, vocês erraram menos do que eu, né? Então, todos os seus erros, todas as suas provações, todas as suas humilhações, todas as suas tribulações, tudo teve um propósito sobre o céu. Tudo foi para te moldar para esse tempo, agora, para que ele possa te usar grandemente, abundantemente, nesse mundo, para o céu. Olha só, ele mesmo falou aqui, não precisa nem falar, olha só. Em vez disso, a sua jornada tenha preparado você para o que está por vir. Olha só, nem sabia que ele... nem sabia que ia falar isso. Então, tudo isso tem preparado para você para agora, para o que está para acontecer. Gente, você, pastores, aprendam a amar. Aprendam a amar. Muita gente confunde e fala, eu sei a Bíblia. Não, aprendam a amar. Você tem que saber a Bíblia também, mas tem que saber amar. Continuando aqui ainda, eu não estou falando isso para colocar abaixo a Bíblia, muita gente pensa isso, não é isso. Não é isso, tá? A Bíblia é a palavra do Senhor, mas aprendam a amar, ou seja, façam amor, digam palavras de amor um para o outro, perdoem um ao outro. O amor, gente, requer uma ação. Já falei isso aqui. Já falei, eu amei, porque o meu pai amou o mundo de certa forma que enviou o seu próprio filho, né? O amor requer uma ação, gente, uma ação. Palavras, às vezes, são vazias. É isso? Tem um ditado aí em português que fala palavras são vazias. Aqui nos Estados Unidos falam isso. Mas continuando aqui, então, ele fala, em vez disso, a sua jornada o tem preparado para... Este será um tempo e tempos como nenhum outro. Você sabe o que é isso, gente? E o Google Tradutor pegou isso aqui mal, ainda bem que eu corrijo, né? Eu ponho inglês e português e peguei bem. Aqui, tempo é 1 ano, tempos são 2 anos, e ele fala que esses serão 3 anos, como nenhum outro na face da Terra. Ele já falou isso em outros sonhos, sobre o tempo e o tempos. E eu acredito que você vai andar nessa Terra por 3 anos. Eu acredito, ele já falou isso antes. 3 anos. Foi predito que uma virgem concederia um filho por meio do Espírito Santo, que esse filho seria o Messias, Deus conosco, isso seria Deus caminhando conosco. O Senhor continua, no entanto, os tempos em que você está atualmente serão diferentes. Em vez de Deus conosco,
Deus será Deus em nós. Essa é a diferença, gente. O Emmanuel é Deus conosco, mas ele está falando que o tempo que está vindo, o tempo que você será chamado, o tempo que você andará essa terra, o tempo que você declarará o Senhor ao mundo, o tempo que você refletirá o Senhor em você, não é Deus com você, é Deus dentro de você. Há uma diferença. Dentro de você. Ele continua falando, o Espírito Santo não será mais um mensageiro para você, como uma fonte de comunicação. Olha só, gente, isso aqui é grande, tá? Isso aqui é grande. O Espírito Santo não será mais um mensageiro para você, como uma fonte de comunicação. Em vez disso, ele será a minha voz em você. É a própria voz dele. Você vai ouvir a voz dele, gente. Essa foi uma das promessas que ele fez. Você aí vai ouvir a voz dele dentro de você, no peito de você, no peito de dentro de você. No momento em que você fizer uma pergunta, eu responderei. Isso ocorre porque seremos como um... Gente, isso aqui é grande, isso aqui nunca aconteceu dessa forma, como ele mesmo fala. Não vai ser Deus com você, vai ser Deus dentro de você, gente. Contempla sobre isso, é incrível. Ele continua, embora isso já tenha ocorrido para você, isso ocorrerá em breve para os outros, para os quais eu tenho chamado para este tempo. Você? Tá certo, Deus, isso não aconteceu com você ainda. Está para acontecer, gente. Esta é a promessa do Senhor. Quando o seu tempo chegar, ele vai falar de dentro de você, gente. De dentro de você. E você vai fazer uma pergunta, pai, como é que eu faço isso? E você vai ter a resposta da voz vindo de dentro de você. Pai, para onde é que eu vou? Pai, eu vou para a esquerda. Pai, eu vou para a direita. E a voz vai falar com você, vindo de dentro de você. Isso é grande, gente. Lindo, né? Lindo, lindo, lindo. Ele continua a falar, bom, nós somos um. Quer dizer, você e ele é um. Daqui a razão que eu falo, né, que você vai ser Jesus Cristo andando nessa terra, como ele falou, você está nele e ele está em você, assim como ele está no Pai e o Pai está nele, ele está em você e você está nele. E quando a pessoa fala, me mostra Jesus, você fala, eu estou com você há quanto tempo, você ainda não conhece ele? Essa é a maneira que eu falo aqui, como nós devemos nos comportar perante os perdidos. Você como pastores, você como representante do Senhor, você tendo Deus vivendo dentro de você, como você vai comportar com os perdidos? A gente vai falar mais sobre isso ainda. Ele fala agora, você está tentando navegar na história, é difícil fazer isso quando os registros são poucos. Em vez disso, confie em mim com tudo isso, pois sou o guardião dos registros. Provas estão sendo desenterradas diariamente a minha história em apoio à minha palavra. Mesmo assim, são poucos os que reúnem todas as peças. Ou seja, há muita coisa escrita na palavra que muitos não entendem. Eu sei que eu já fui pedido para não falar certas coisas. João, o pessoal não te entende? Falaram isso. Tem muitas coisas que eu não posso falar. E eu concordei. Aconteceu isso com Jesus, aconteceu isso com o apóstolo Paulo, que ele falou, vocês não estão preparados para ouvir certas coisas, e eu estava falando certas coisas e deixou o pessoal assim, e pediram para mim certas coisas e não falar. Eu não falo, tudo bem. Eu não falo. Há mas muitas coisas nas escrituras, gente. Mas muitas coisas. Te ensina também como é o amor. Te ensina o que é o amor, não é? Não matarás, não roubarás. Te ensina como é o amor. Mas a prática do amor tem que vir de você. Então é por isso que muitos não entendem as escrituras, como o senhor falou tanto, né? Vira um livro didático. Continuando mais, não é sobre a escritura que nós estamos falando. Mas então isso aqui, poucos as reúnem todas as peças, ou seja, a palavra dele, né? As pessoas não conseguem. Como tal, continuarem sendo um mistério até não ser mais, né? O Senhor Jesus é realmente, ele está falando que vai ser um mistério. Não se preocupe, o nosso Senhor fala, Erim, pois eu tenho um grande plano. Agora o inimigo está exigindo muitas coisas nesse momento. O inimigo sabe que o tempo dele está chegando, ele está atacando furiosamente
E ele fala, o fechamento das minhas igrejas, o silenciamento dos meus coros, a cobertura dos narizes e boca do meu povo, né? Estão querendo calar a declaração de que o ar é venenoso e o veneno é o puro ar, quer dizer, confusão em todo lugar, quer causar confusão em todo lugar, o envio do medo das doenças, no desejo de destruir famílias, causar divisões e despedaçar esperanças, a coerção de que muitos estão, agora dirão, eu queria que fosse noite e de manhã, ou seja, confusão total, chamando bom de ruim, ruim de bom. Isso não significa que vai ser aprovado muitas coisas, tá, gente? O Senhor é o último que bate o martelo, ele é o Deus sobre todas as coisas, tá? Causando pavor em seus corações, o inimigo tendo grande prazer quando um homem confiante, então treme de medo. Ele adora aqueles que falam, eu confio no Senhor, eu amo o Senhor, e tem aquela força toda, o inimigo quer tremer essa pessoa, aí ele vai para o inferno indo nas nossas custas, né? E a outra não posso falar, mas eu sabe o que quer, né? Que ele quer causar ao mundo, travar todo mundo em casa novamente. O Senhor continua, o inimigo chama para sempre por mais e mais, o inimigo exige cada vez mais de você para desgastá-la por dentro. Isso aqui é cada um de nós, ele está desgastando muitos de nós. No entanto, você deve se lembrar que nenhum poder do inferno, nem esquema do homem, pode jamais tirá-la de mim. Glória a Deus! O Senhor deixa o inimigo agir até um ponto, depois ele fala, aqui não, acabou, não vai fazer mais. Inacreditável como o tempo está passando aqui, né? Ainda tem o Senhor falando aqui, vamos andar mais rápido. O Senhor fala, Jesus, nunca agora fique parado e observa eles cometerem erros. Então, eles vão cometer erros em desespero quando começarem a ver e entender o termo que Deus usaria para a época certa, o tempo determinado. Eles, então, tremerão e declararão que o grande momento da morte das trevas chegaram. A desgraça e a escuridão se tornarão sua mensagem de esperança, seu manto será de medo. Interessante, a irmã falou que a hora que o sonho que ela teve, que ela viu, um dos sonhos, eu não falei que ainda, que quando ela teve medo, as criaturas ficaram mais fortes. Um outro sonho que ela falou. Continuando, o Senhor fala, quanto aos que voltam para mim, meu manto é de esperança, o meu espírito está em você. Nós estamos no tempo determinado, sim, Erim, nós estamos na temporada de acontecimentos. Eu levantarei um exército diferente de qualquer outro que o mundo tem visto. Olha só, ele está referindo isso a essa temporada. Minha glória estará sobre você, totalmente você realizará ações impressionantes, nenhuma arma terá sucesso contra você, nenhum poder do inferno prevalecerá contra você. Ele continua, em breve chegará a hora em que o inimigo se retirará e se esconderá. Eles não existirão mais até que o seu tempo e os tempos estejam completos. Aqui está. Interessante, ele repetiu isso aqui. Ele disse que até o momento em que o tempo, que é 1 ano, tempos, que é 2 anos, ele falou, até o momento em que você terminar a tarefa que ele tem para você, eles não sairão da cova, o inimigo. Então, aqui está dizendo que realmente você pode andar a terra aqui por 3 anos e o inimigo estará se escondido até o momento que acabar a sua tarefa como noiva. Enquanto eu tenho estado quieto, eu agora estarei crescendo no meu povo, glória a Deus. Daqui é uma das razões do excelente, né, que nós podemos falar de como ser pastor, né? Crescendo em vocês, pastores. Mais do que pastores, noiva. Pastores e pastores são vocês. Ele está crescendo em vocês, continuando para aqueles que eu tenho instruído enquanto dormiam. E dado visões enquanto estavam acordados, eles agora saberão que não estavam malucos ou loucos. Eles não vão mais perguntar, Senhor, é você? E eles estarão no meu exército e compreenderão que tudo isso é verdade. Continuando, o Senhor fala, quanto a você, neste último ano eu tenho preparado sua casa para a minha grande revelação. Este será um renascimento de proporções globais da minha tão esperada glória. Está chegando em você, gente. Em todos nós, ache isso de grande medida em um grande presente, gente, para vocês. Um grande presente virá mais uma vez a esse mundo, mais de uma forma diferente. Esta forma diferente será a minha noiva, ou seja, você.
Estou cansado de falar isso. Você! Você aí, gente! Esta forma diferente será a minha noiva, mas agora mais poderosa do que até mesmo os filhos de Jacó. Quer dizer, uma grande revelação estava acontecendo no mundo. A primeira foi ele sendo revelado. Agora, nessa época, vai ser os filhos dele, ele vivendo dentro deles. E ele termina falando, alegre-se, Arinha, alegre-se, eu tenho preparado você toda a sua vida para o que está agora o tempo determinado. Você está na época dos acontecimentos, o seu Salvador tem chegado trazendo presentes. Alegre-se. Gente, o seu presente está na mão do Senhor e logo, logo você vai saber o que é. O tempo praticamente acabou, espero que vocês gostaram desse sonho.